O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse plantão realmente pegou todo mundo de surpresa e numa segunda-feira. No primeiro final de semana de agosto, o bolsonarismo tinha ido às ruas. Não apenas de verde e amarelo, mas dessa vez levando também a bandeira dos Estados Unidos em apoio a Donald Trump. O Bolsonaro, de tornozeleira eletrônica, não pôde participar presencialmente, mas se saiu com uma manifestação remota, participou pelo celular. Os aliados não entenderam as manifestações como um fracasso, não. Só na Paulista eram umas 37 mil pessoas, por baixo. Parecia que tinha dado tudo certo, só que aí chegou a segunda-feira e com ela aquela musiquinha sinistra do Plantão da Globo, junto com dezenas de jornalistas todos atabalhoados em todas as emissoras, sem nem entender direito. Agora, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar mesmo a prisão domiciliar, sendo que ele já vinha cumprindo essas medidas cautelares? Eu estou imaginando aqui que alguma dessa medida pode ter sido desrespeitada. Isso aqui, será que tem a ver com esse vídeo aqui? O que é esse vídeo? Ó, acho que é o Bolsonaro na casa dele, provavelmente ontem ali durante as manifestações, fazendo uma videochamada com alguém, ó. Deixa o áudio, por favor. Deixa o áudio. Alguém do outro lado da linha? Esse alguém era a Michele Bolsonaro. Estava em Belém do Pará, onde participou de um evento do PL Mulher, a divisão do partido que na prática é a plataforma dela para concorrer a qualquer coisa, talvez a presidência, no ano que vem. Mas o que interessa mesmo não é isso. O que interessa é saber o porquê da ordem de prisão. E acabou de chegar, enquanto você falava aí, acabou de chegar aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E assim, por ter usado redes sociais via terceiros. Essa decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como acabou de chegar, ainda nem tive tempo de ler, não consegui ler aqui de inteiro o teor. Cristiano, vamos fazer o seguinte, você precisa de um tempo para ler aí, para saber o teor mesmo dessa determinação. E com o tempo, o que se lê é a ordem emitida por Alexandre de Moraes. Tá lá, em face do reiterado descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial. A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes, que obriga Jair a ficar em casa, tem 25 páginas. No início da noite de segunda-feira, na medida em que mais e mais jornalistas foram completando a leitura do texto, os detalhes foram surgindo. Por exemplo, Bolsonaro não pode receber visitas e daqui por diante também não pode usar o telefone celular. O aparelho que ele estava usando até então, que era um iPhone, vai ser periciado pela Polícia Federal. Polícia Federal apreende novo celular de Bolsonaro e vai periciar indícios de articulação com Flávio. É do Metrópolis. Fontes da Polícia Federal detalharam ao Metrópolis que a PF vai periciar o conteúdo do celular para apurar se houve coordenação por parte do ex-presidente na publicação feita por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, sobre os atos do fim de semana. Para Moraes, mesmo à distância, Bolsonaro descumpriu medidas cautelares impostas pelo STF. A reportagem diz que ele descumpriu as medidas cautelares, mas os comentaristas vão passar os próximos dias, talvez semanas inteiras, debatendo se havia justificativa para a prisão. Olha, essa discussão depende de uma certa flexibilidade na interpretação de texto. Uma certa flexibilidade que, felizmente, o texto constitucional não permite. Não tem lei Magnitsky, não tem Trump, não tem ninguém que vai impedir a justiça brasileira de cumprir o seu papel. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Há 5 razões para decretar a prisão preventiva de alguém, a dele será domiciliar. Ameaça à ordem pública está em curso, ameaça à ordem econômica em muitos aspectos
está em curso. Ameaça, instrução criminal, instrução penal. Bom, essa então nem se fale. Jair Bolsonaro patrocina o filho dele nos Estados Unidos para cavar punições ao judiciário brasileiro e ao país. A ameaça, risco de não cumprimento da lei penal, leia-se risco de fuga, ele está com tornozeleira. E há uma quinta razão, parágrafo 1º do artigo 312 do Código de Processo Penal, descumprimento de medida cautelar. Portanto, a partir de agora, Jair Bolsonaro deu todos os motivos para ter a sua prisão preventiva decretada. Mas esse é o Reinaldo Azevedo. Quem recebeu a notícia pela Jovem Pan recebeu de um jeito muito diferente. Por lá foi dito que o ministro da Suprema Corte não poderia jamais tomar uma decisão dessas sozinho. Precisava levar ao colegiado. Pode ser a opinião do comentarista, beleza, mas não é o que prevê o texto legal. O senso de autoridade ou de autoritarismo que um único ministro possui, de achar que cabe a ele, única e exclusivamente, prender ex-presidentes por aí. Quer dizer, não poderia ter levado para o colegiado? Não poderia ter compartilhado esta decisão, que deveria ser uma decisão gravíssima, com seus pares? Não. Bolsonaro, em toda a sua carreira política, jamais disse ou fez coisa alguma que fosse consenso. Tudo que o cerca divide opiniões. E não é diferente agora. Há quem ache que ele deveria ficar livre para frequentar suas manifestações. Há quem ache que tá ok do jeito que tá, prisão domiciliar. Mas também tem quem considere que prisão domiciliar é muito pouco. Então o que acontece? O Bolsonaro, ao esticar a corda aqui dentro, não é que ele cria problemas para o Supremo Tribunal Federal. Ele abre caminho para os Estados Unidos, né, e o Trump criar mais problemas ainda para o Brasil. Por quê? Porque, mas o Alexandre de Moraes é o culpado porque fez isso. Não, o Alexandre de Moraes o STF tinha colocado limites, tinha colocado balizas, o que o presidente pode fazer, o que o presidente não pode fazer. E o presidente fez o quê? Esticou a corda. O presidente Jair Bolsonaro vem esticando a corda. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Ele poderia ter decretado uma prisão preventiva. Ele não decretou uma prisão preventiva, ele decretou uma domiciliar. Ele até pegou leve. Quando Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica, muita gente, mesmo no campo democrático, considerou que aquilo seria o suficiente para fazer com que ele parasse de conspirar contra a Suprema Corte e contra a República. Mas não foi o suficiente. Agora isso está claro. Agora, no momento em que é decretada a prisão domiciliar, a gente poderia ter a mesma dúvida. Ou então a gente poderia deixar de ser ingênuo. É claro que esse cara vai aprontar mais. E assim chegamos ao ponto final de mais um textão, esse redigido, gravado e editado por mim em caráter emergencial. Acho que até que foi rápido, hein? Como sempre, o finalzinho, que vem depois do final, por óbvio, fica por conta dos apoiadores desse canal. Eles se reúnem lá num grupo do Telegram e aí me mandam áudios que eu edito e coloco aqui no dito finalzinho, também chamado de PS do textão. Então assim, nossa, que peninha do Bozo, né? Só que não. Tamo junto, Arvro. Eu tava esperando esse dia pra mandar um áudio. Que grande dia, que maravilha. O Brasil me obriga a beber, mas dessa vez é por um bom motivo, né? Vou ter que abrir uma latinha em plena segunda-feira, 7 horas da noite. No caso desse réu específico, toda essa gradação de penalidades, né? Primeiro tornozeleira, agora prisão domiciliar, é justamente porque parece que o réu quer ser preso. Politicamente, vai estar montado um cenário onde ele possa se fazer de mártir. E, brother, o pessoal que não é de esquerda ou muito pra lá, muito pra cá, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje é um grande dia. Final, finalzinho e finalzinho, inho, aquele derradeiro momento em que eu me revelo ser só mais um
perdido nessa distinta plataforma de vídeos. Sujeito a todos aqueles mesmos hábitos de todos os outros criadores de conteúdo. Que hábitos? Ficar pedindo like, ficar pedindo comentário, ficar pedindo para compartilhar vídeo, ficar pedindo até para você clicar naquele botão valeu demais, que custa um dinheirinho, né? Não, esse aí é só se você estiver se sentindo muito agraciado pela vida, muito feliz, muito abençoado, muito generoso. Como sempre, vale aquele lema, né? É só se você quiser. De qualquer forma, muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até o final. Valeu!